Graça e paz. Hoje estou passando aqui, tentando fazer um vídeo curto e gostaria de falar com vocês sobre a essência do culto ao Senhor. Estou usando como texto base Salmos 50, onde o título realmente é este, Essência do culto ao Senhor. E aqui o próprio Deus, no versículo 8, fala: Não te repreendo pelos teus sacrifícios e nem pelos teus holocaustos continuamente para mim. Eu estava meditando aqui e pensando como que essa mensagem caberia para a igreja. Como que eu transmitiria isso num culto para a igreja, já que fala de um culto? Como eu ensinaria a igreja sobre essas coisas? E percebi que quando você lê a Bíblia, quando você quer ouvir a voz de Deus, você não tenta colocar um pano de fundo, ou não tenta colocar uma história ali para você poder puxar aquela história do texto. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Então Deus falou comigo assim: olha, eu não estou falando com a igreja. Eu estou falando como é o seu culto. Eu não quero holocaustos. E mais para frente ele vai falar assim: pode eu tomar sangue de bodes? Aqui na Bíblia fala cabritos, me desculpa. Sangue de cabritos ou comer carne de touros? Ele fazendo com que o povo pensasse: será mesmo que eu quero carne? Aquele povo que sacrificava, o povo de Israel sacrificava na época. Será mesmo que eu quero isso? Vocês não entenderam o culto? Então, e o próprio Deus falando comigo: você não entendeu o culto? Será mesmo que eu quero sacrifícios? Se não, obediência. E eu comecei e parei de ler e comecei a meditar nessa palavra. E vi o quanto é importante nós mudarmos a essência do nosso culto individual, do nosso culto racional. Porque o próprio Deus, muitas vezes, ele quer nos desmanchar por dentro, nos derrubar, nos destruir o velho homem, a velha natureza, para construir uma nova essência, um novo homem. E ele precisa fazer isto. E quando ele faz isso, ele destrói a ideologia, os pensamentos a respeito das coisas que são essenciais para nós no dia a dia. E o culto é uma das principais coisas no nosso dia. É uma das principais obras no nosso dia. E quando nós não entendemos o culto, nós passamos dias após dias, ano após anos, sem fazer um culto racional para o Senhor, sem fazer um culto devocional, um culto entregue a Ele. E eu pensando nisso, eu falei: Senhor, quanto tempo eu não faço um culto para o Senhor? Quanto tempo eu leio a Bíblia e passo o tempo lendo as Escrituras pensando em projetar uma mensagem, pensando em retirar uma informação daqui, escrever em um esboço e passar para alguém ou para a igreja? Quanto tempo não perdemos com isso? Enquanto o próprio Deus está falando com a gente. O próprio Deus fala conosco através das Escrituras. Eu não digo que você, pregador, você, pastor, não vai fazer isso. Não vai tirar uma mensagem aqui. Mas essa não é a essência da palavra. Essa não é a essência de um culto. Só explicar as verdades que estão aqui contidas. Mas sim colocá-las ela dentro do seu coração. E vivê-las. Mas isso o próprio Deus faz com você. E eu quero usar alguns exemplos aqui que nós vimos nas Escrituras. Lá em Isaías 6, o dia que Isaías se encontrou com Deus. Que fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Eu vi a Deus. Então até antes disso, as palavras dele eram: ai de ti, ai de ti.
E a partir desse momento que ele viu a Deus, ele falou: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí veio o anjo e com Atenaz tocou na sua boca. Percebe que quando você vê ao Senhor, as suas estruturas que você construiu até o momento são desmanchadas, são desfeitas diante da sublimidade que Ele é, diante da poderoso amor que Ele tem, que Ele é. Então eu percebi também nas Escrituras outros exemplos. O apóstolo Paulo matava, perseguia cristãos em nome de Cristo. Em nome de Deus, porque ele não conhecia Cristo ainda. Então ele perseguia e matava, não tinha piedade, porque ele tinha uma convicção muito forte de que ele estava fazendo a coisa certa, em nome de Deus. Mas o próprio Jesus o derrubou. O próprio Jesus o derrubou e fez com que ele entendesse que essa não é a verdade. A convicção dele estava equivocada. Então eu digo a vocês, se nossas convicções estiverem equivocadas, nós podemos passar a vida inteira matando pessoas e achando que está fazendo bem. Nós podemos a vida inteira profetizar: ai de você que vai para o inferno. Nós possamos passar a vida inteira fazendo coisas que parecem certo, mas o fim é a morte. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus. Ai de mim, se não fosse o Espírito Santo conduzindo a minha vida. Ai de mim, se não fosse a voz dele falando: não é assim, meu filho. Não é assim. Você pode pregar bem, você pode orar bem, você pode saber falar, você pode fazer todas as coisas. Mas se você não tiver a minha presença, ai de ti. Ai de ti. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Bem curta, bem pequena, para que nós possamos entender que a palavra do Senhor fala primeiro com a gente, primeiro com cada um de nós. E se nós não formos reconstruída através dela, se Deus não nos derrubar por dentro, vou usar as palavras de um pastor aqui, se joga. Fala: Senhor, eu estou fazendo algo errado. Não é possível. A minha vida não tem alguma coisa errada. Revela a mim o meu coração. Revela que o quão pecador eu sou, Pai. Porque não é possível que eu viva a vida inteira sem ver o poder de Deus na minha vida. Testemunho rápido, não queria completar muito esse vídeo, mas hoje nós frequentamos muitas igrejas e através da internet nós entendemos que tem muitas igrejas por aí abençoadas, que tem uma mensagem poderosa, que as mensagens são divinas, são de puro entendimento, pura sabedoria, mas que negligenciaram os dons, negligenciaram o poder do Espírito Santo. E agora não vivem mais o poder. E até justificam o porquê não tem mais o poder. E isso não foi retirado de nós. Isso não foi retirado da igreja. O apóstolo Paulo fala: busque com zelo os melhores dons. Eu brinco que tem uma listinha de dons e você pode escolher. E pode buscar o Senhor por esse dom, porque a sua igreja local precisa de você dotado de poder do Espírito Santo. O próprio Jesus fez milagres nessa terra, fez todas as coisas e nos deu como exemplo as coisas que ele fez. Então que sejamos exemplo também. Que a sociedade, que os homens, os ímpios podem olhar e falar: tem um Deus ali, tem algo diferente ali. É muito poder para ser tão natural. É tão maravilhoso isso. Amém? Então que possamos ser derrubados por dentro.
possamos ser destruídos a ponto do Senhor nos reconstruir a sua imagem, a sua vontade, a sua maneira. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus da igreja.